Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, bem-vindos ao Vetancast Séries. Eu sou o Carlos Dalemoli e hoje eu quero falar com Luiz Rua. Luiz Rua é diretor de mercados da BPA. O Luiz é um profissional com mais de 15 anos de experiência no agronegócio, na abertura de novos mercados, estudos de inteligência comercial e relacionamento com governos, embaixadas e associações setoriais de imprensa. Luiz, te agradeço desde já em estar conosco aqui, participando do nosso Vetancast série Salmonella. Gostaria que você fique muito à vontade para conversar conosco sobre um assunto tão relevante aí que afeta amplamente os mercados. Para começar, Luiz, eu vou te perguntar aqui alguns pontos, né? E o primeiro deles aqui, gostaria que você falasse para os espectadores aí que estão nos ouvindo, então, quais que são as ações aí que a BPA tem tomado para abertura de mercado para a carne de frango brasileira? Olá, Carlos. Olá, amigos e amigas que acompanham o Vetancast Séries, nesse caso falando um pouco sobre salmonela. Um prazer falar com vocês. É a segunda vez que eu gravo um Vetancast, viu, Carlos? Eu gravei lá em Foz do Iguaçu, naquele brilhante evento que vocês fizeram há alguns meses atrás. E um prazer, então, estar de novo aqui com vocês e ter essa oportunidade de falar um pouco também sobre a nossa BPA. A BPA é a entidade que representa nacional e internacionalmente os setores da avicultura e da suinocultura. A gente tem escritórios comerciais, escritórios de representação na União Europeia, temos na China, naturalmente temos um escritório institucional em Brasília, nossa capital, e naturalmente a nossa sede aqui na cidade de São Paulo. E a BPA faz um trabalho de muitos anos relativo à abertura de novos mercados. É importante a gente dizer que hoje o Brasil já acessa mais de 150 mercados, para ser mais específico, nesse último ano, 153 mercados que o Brasil acessa. Então, naturalmente, agora começam a ficar aqueles mercados mais complicados, naturalmente, por algum motivo, tem alguma dificuldade no acesso, mas a gente costuma dizer aqui que a gente não desiste nunca, de buscar esses novos mercados, porque são novas oportunidades para o avicultor que está lá na ponta, produzindo todos os dias, acordando cedo e trabalhando, para que a gente tenha aí um frango de excelente qualidade. O nosso trabalho aqui nessa outra ponta é fazer justamente que esse frango chegue a maior quantidade possível de destinos. Então a gente trabalha pela abertura de mercados, pela ampliação de alguns mercados que a gente às vezes tem um acesso limitado e naturalmente pela manutenção. Tem muita gente querendo fechar mercados para o Brasil, não só para o Brasil, mas de maneira geral, e a gente trabalha também para que a gente mantenha a participação em vários mercados. A gente faz isso de várias maneiras, por meio da participação em feiras internacionais. Esse ano, por exemplo, eu já fui em 3 feiras internacionais, no Canadá, fomos no México, fomos na China também. Eu não tive presente, mas a BPA esteve presente lá nos Emirados Árabes Unidos, na GoFood, que é uma das maiores feiras lá da região. Também participamos de missões governamentais, apoiando o governo brasileiro do ponto de vista técnico, com informações de mercado também. Participamos agora recentemente, eu estava semana passada em Bangladesh, que é um mercado que a gente ainda não tem nenhum tipo de acesso. Então, são várias ações, seminários, fizemos também recentemente um na Colômbia, mais especificamente aí no caso de carne suína. Mas, enfim, são ações que a gente tem. O mundo é muito grande, são 200 e tantos países, 200 e poucos países, e a gente tenta aqui estar presente de uma forma ou de outra em todos, fazendo contato também com importadores, com stakeholders, com pessoas chaves nesses mercados, para que a gente possa, pouco a pouco, e é um trabalho, eu costumo dizer que é um trabalho de médio, longo prazo, Então a gente planta agora para colher em determinado momento, mas a gente sempre com essa visão de fazer acontecer e de não desistir nunca, porque a gente sabe que uma hora ou outra o Brasil pode ser chamado e a gente tem que estar preparado para participar. Então, resumidamente, é assim que a gente atua aqui do ponto de vista da abertura de novos mercados, sempre contando naturalmente aí com a liderança do governo, tanto o Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que são aqueles efetivamente que vão negociar as cláusulas sanitárias por nosso acesso e também a questão das habilitações de plantas. Muito bem, Luiz. O protagonismo da BPA é admirável, A gente acompanha e tem visto assim todo o apoio que vocês
fornecem ao setor. Isso é louvável e que bom que nós temos uma cadeia tão organizada, né? E, Luiz, eu queria entender então um pouco mais nessas suas viagens, nesse seu apoio à indústria. Quais desafios assim que você vê que o setor enfrenta aí, que as empresas enfrentam ao tentar então acessar os mercados mais exigentes? Olha, eu acho que eu costumo dizer que participar do comércio internacional é um investimento. Exportação é um investimento, né? E esse investimento é de várias formas. Ele é investimento de tempo, ele é investimento de recursos humanos, ele é inclusive investimento de recursos financeiros, né? De recursos para adequação das unidades fabris. E isso, né? Esse investimento é um investimento que eu costumo dizer que depois que você começa a fazer esse investimento, ele vira igual brinco na orelha, usando uma expressão muito, né, assim, do interior de São Paulo, onde eu venho, lá de Mogi Guaçu, porque de fato, depois que você começa a exportar, você não pode parar, né? Você tem que continuar exportando, você tem que continuar cativando os seus clientes, conhecendo cada vez mais os mercados. Acho que uma das primeiras dificuldades que as empresas enfrentam quando vão acessar os mercados internacionais é conhecer as especificidades do consumo local, como o cliente local gosta de receber essa carga, quais as especificidades técnicas existentes que têm que ser cumpridas. Depois, naturalmente, tem toda a parte dos requisitos sanitários que tem que ser cumprido, e para isso, muitas vezes, como eu disse, exigem investimentos, adequações nas plantas. Então, é algo que a gente tem que sempre considerar a exportação como um investimento talvez não de curto prazo, mas talvez um investimento de médio prazo, porque de fato você tem que despender muitos recursos, conhecimento, ir atrás, estudar, visitar o mercado. Eu falo que é muito importante para aquele que está começando, né, no processo de exportação, e a gente sabe das limitações de recurso, mas dentro das possibilidades, ir até os mercados que pretende fazer negócio, conhecer quem são as pessoas-chave nesses mercados. Há no comércio internacional, como em várias outras áreas, muita gente que se aproveita, eventualmente, da inexperiência de uma empresa ou de uma pessoa e aplica golpes e tudo mais. Então é importante se cercar aí de bons profissionais também. Eu acho que o Brasil hoje tem... Eu fico muito feliz, viu, Carlos, quando eu vou nessas missões internacionais, nessas viagens, e aí vou conversar numa empresa em qualquer país, na Indonésia, no Bangladesh, em qualquer outro país do mundo, e você senta na mesa e tem lá um brasileiro que é o diretor técnico, ou que é o diretor de qualidade, ou o diretor comercial. Então o Brasil, além de exportar frango, também exporta essa matéria-prima de altíssima, essa mão de obra de altíssima qualidade, que são os nossos profissionais, especialmente os profissionais técnicos, como vocês aí da Vetanco, que têm conhecimento técnico do negócio, sabem a fundo sobre a avicultura. E então isso são de fato algumas das coisas que a gente vê quando a gente vai lá fora, e de fato essa necessidade de pensar nas exportações, né, como algo mais para o médio prazo e não algo de curtíssimo prazo. Muito bem, Luiz. E assim, avaliando, né, acho que o momento aqui, mais do que nunca, nós temos trabalhado o aspecto sanidade, né? É um ponto que, nesse momento, eu vejo que o Brasil tem um status privilegiado, mas que cada vez mais as indústrias, as empresas têm tratado isso como algo crítico e estão olhando com mais intensidade para esse ponto, né? E eu queria entender, assim, diante desse cenário, como que o status sanitário aí ele vem a gerar oportunidades para o comércio internacional? Como que o Brasil é visto lá fora por esse status sanitário? Olha, Carlos, eu acho que só o fato do Brasil poder exportar para mais de 150 países já é uma demonstração clara de como o Brasil é reconhecido lá fora. O Brasil exporta para os países mais exigentes em termos sanitários, em termos de qualidade. Então, tudo isso nos dá essa chancela, né, esse selo de que o Brasil é um país que é reconhecido internacionalmente pela sua qualidade, pela sua sanidade. O Brasil, mesmo com os recentes casos de influenza aviária de alta patogenicidade em aves silvestres, e é importante a gente ressaltar isso, em aves silvestres que não afetam o status sanitário do nosso país. O Brasil nunca registrou, até o presente momento, um caso em granjas comerciais. Esperamos seguir dessa maneira
Naturalmente existem os riscos, mas nós temos visto a nossa indústria trabalhando, nossos produtores rurais trabalhando cada vez mais, reforçando os protocolos de biosseguridade para que a gente possa manter esse status. E como você bem disse aí na tua pergunta, né? Isso faz com que o Brasil, de fato, tenha tido maiores e melhores acessos nesses últimos anos. A ver a quantidade de mercados que o Brasil começou a exportar e efetivamente essa qualidade dos mercados para os quais a gente exporta. A gente acessa hoje mercados em todas as regiões do globo, acessa a União Europeia, acessa a China, acessa países na África, acessa países no Oriente Médio, no restante da Ásia, enfim, no Japão, que é um país conhecido pela sua excelência. Então, eu acho que aqui até um pedido que eu faço para aqueles produtores que estão nos acompanhando, né, e nesse momento mais crítico em que a gente vê, né, de fato, a incidência da influenza de alta patogenicidade aqui em aves silvestres, que a gente mantenha e reforce ainda mais os controles, porque isso faz com que o Brasil tenha hoje acesso, vamos dizer assim, quase irrestrito aos mercados internacionais, tirando aqueles, naturalmente, que a gente às vezes sabe que faz aí um protecionismo, coloca uma barreira injustificada, mas a gente tem muita segurança no nosso serviço sanitário. Eu acho que o serviço sanitário brasileiro é reconhecido lá fora, então méritos para o Ministério da Agricultura, que faz um trabalho de excelência quando a gente fala, né, no controle, na prevenção, na fiscalização, em conjunto, naturalmente, com as empresas que têm as suas medidas de controles internas também, tem feito no Brasil, então, ser essa potência nas exportações mundiais. Hoje, a gente exporta quase 5 milhões de toneladas, e se a gente considerar o segundo e o terceiro maiores exportadores, que são os Estados Unidos e a União Europeia, juntos eles não chegam no volume total que o Brasil exporta. Então isso mostra um pouco de como o Brasil tem se colocado de maneira muito ativa e muito altiva, inclusive, nos mercados internacionais ao longo desses últimos anos. Muito bem, Luiz. É cada vez mais notável, né, a relevância, então, do aspecto sanitário e assim, a gente fica muito feliz com o trabalho que o Brasil tem feito, né? E nesse contexto, entrando do ponto de vista salmonela, né? Você entende que o principal parâmetro de qualidade do frango, dá para se dizer que é a salmonela? E como que você vê o controle no Brasil? Nós estamos bem? Como que é a visão de fora perante isso? Olha, acho que é difícil a gente dizer que a salmonela né, vamos dizer assim, o mais importante quando a gente fala de sanidade, de qualidade. Eu acho que ela é também, né? Acho que a gente não pode descuidar de nenhum aspecto. A gente, naturalmente, os olhos às vezes estão voltados para a salmonela, e é importante que estejam mesmo, porque de fato é um patógeno aí que a gente tem que controlar, né? O Brasil, a gente sabe, vocês sabem muito melhor do que eu, que são especialistas na área, que existem mais de 2.000 tipos de salmonela, sendo que há 2 de risco à saúde pública, que é a salmonela typhimurium e a salmonela enteritidis. Mas a gente tem feito um trabalho aí também, especialmente no campo, na chegada nas indústrias, para que a gente possa minimizar. A salmonela, é importante a gente lembrar, aqueles que nos escutam, que ela está presente na natureza de maneira geral. Então ela está na terra, ela está no nosso intestino, ela está, né, também nas aves, ela está numa série de elementos naturais, né? E para isso a gente precisa fazer esse controle. O Brasil acho que faz muito bem, acho que é reconhecido, inclusive, por isso. Acho que a gente recebe mais de 1.000 visitas e auditorias, entre visitas oficiais e visitas privadas por ano nas nossas indústrias, e todo mundo checa. O Brasil está o tempo todo, né, na vitrine, e eu acho que o fato da gente continuar exportando para esses países, para todos esses 150 países, essas pessoas vêm para cá, ficam impressionadas com a qualidade do nosso serviço sanitário, ficam impressionadas com os controles que o Brasil faz. Naturalmente, há pontos aí de ajuste, né, e isso depende de empresa para empresa, mas eu acho que se a gente for falar como o Brasil de maneira geral, o Brasil é muito bem visto, inclusive com índices de prevalência muito abaixo do que a gente vê, por exemplo, na União Europeia, em alguns países que são importantes produtores lá. Então, acho que isso mostra também que o Brasil faz aí o seu dever de casa. É algo que é sempre complexo, mas eu acho que a gente tem capacidade, a gente tem know-how para que a gente possa controlar, né, essa bactéria e assim estar dentro daquilo que preconiza, por exemplo, o Códex Alimentários, a legislação brasileira e a legislação desses países para os quais a gente exporta.
Muito bem. Hoje, cada vez mais, né, tem se falado não só falado, mas se praticado a questão de sustentabilidade, né? Acho que é algo que é um caminho sem volta, né? Você entende que a questão salmonela, ela pode ser encarada como algo relacionado à sustentabilidade também? Olha, acho que hoje tudo, né? Se a gente for pensar o mundo hoje, essa palavra sustentabilidade, ou então o ESG, que é muito trabalhado nas empresas, eu acho que ele é uma espécie de um conceito guarda-chuva. Cabe muita coisa aí dentro. E eu acho que o mais importante é a gente trabalhar as ações de sustentabilidade e também demonstrá-las. Acho que é importante para que a gente evitar aquilo que hoje também se diz, o famoso greenwashing. Então, a gente tem trabalhado muito aqui na BPA, junto às empresas associadas, para que essas ações de sustentabilidade elas venham a público, tenham suas métricas e com isso a gente consiga, de fato, mostrar que o setor está caminhando cada vez mais por um caminho de sustentabilidade. Eu posso dizer que já é um setor sustentável e cada vez mais sendo sustentável. Eu acho que a salmonela é mais um dos fatores que entra. Ela entra principalmente na parte da sustentabilidade econômica, né? A gente tem que lembrar do tripé de sustentabilidade, não só a ambiental e não só a social, tem também a parte econômica e, naturalmente, é importante que a gente tenha os controles sobre essa enfermidade. É importante que a gente também discuta com os mercados internacionais. A gente vê, por exemplo, hoje a União Europeia adotando alguns critérios sobre a salmonela, que o Brasil tem discutido isso, inclusive em fóruns internacionais, porque isso tudo, de alguma forma ou de outra, está, no final das contas, atrelado aí à sustentabilidade econômica das empresas, a sustentabilidade ambiental também, com desperdício de produtos e coisas que acontecem quando há, por exemplo, e aqui só trazendo um exemplo, um rechaço, né, uma carga que é rejeitada por parâmetros divergentes de salmonela. Então, por isso que a gente está, e sempre leva essas discussões nos âmbitos multilaterais, também nos âmbitos bilaterais, o governo brasileiro naturalmente capitaneando isso, mas a gente apoiando para que a gente possa ter critérios que sejam justos. É isso que a gente preza quando a gente fala do comércio nacional, ele tem que ser justo. E aí a gente tem esse trabalho aqui também na BPA, né, como eu falei, em conjunto com o governo, de demonstrar, né, que de alguma forma alguns critérios que são adotados atualmente são, no nosso entendimento, injustificados. Mas esse é o trabalho do dia a dia e a salmonela sim, também parte desse conceito de sustentabilidade, assim como tudo que está atrelado à nossa cadeia produtiva. Muito bem, Luiz, muito bem. Eu gostaria então, como considerações finais, se você tem algo assim a complementar, alguma mensagem aí para nós encaminharmos para o fechamento? Eu queria agradecer aí a oportunidade de falar com vocês. Eu acho que nós temos, né, como eu comentei, nós temos que redobrar os nossos cuidados com biosseguridade. Isso tem feito do Brasil ser uma potência e a gente vai continuar sendo uma potência, né, no agronegócio, aqui na nossa avicultura, a partir desse cuidado, desse esmero nosso com a nossa biosseguridade, com a qualidade. Então, a salmonela é importante, mas outras coisas também são importantes. E dizer, né, que o nosso país é um país que tem escala, ele ao mesmo tempo ele consegue customizar e ele é reconhecido pelo seu serviço sanitário lá fora. Então, são poucos países no mundo que eu acho que conseguem congregar essas três características. Depois a gente pode falar de sustentabilidade, a gente pode falar de ser também, do ponto de vista de custos, um país que consegue ter aí uma certa competitividade frente aos nossos concorrentes internacionais, mas eu acho que esse tripé que eu comentei, eu acho que ele é fundamental e o Brasil não é à toa que nós estamos na liderança do comércio mundial de aves, esperamos continuar. A produção nossa também tem evoluído ao longo dos últimos anos, também abastecendo aqui o consumidor brasileiro, que come 45 quilos de frango por ano, um dos maiores consumos per capita de frango no mundo, aqui no Brasil. Então a gente tem nosso trabalho aí também, e aí entrando na sustentabilidade também o nosso papel social, como uma atividade que entrega renda, traz receitas do exterior, traz emprego, especialmente nas nossas cidades do interior. Isso tudo faz com que a gente tenha bastante orgulho da nossa cadeia. Sabemos que temos pontos a ajustar, estamos trabalhando neles e assim seguiremos em prol da nossa avicultura e do nosso país. Luiz, muito obrigado. Em nome da Vetanco, eu venho agradecer aí pela participação, excelentes comentários, muita informação relevante que você trouxe, né? E, no meu entendimento, cada vez mais nós temos que zelar por tudo isso que foi construído até então, né? Mais do que nunca, a gente tem que estar atento e mais uma vez agradeço a BPA também
por esse espaço e estamos à disposição aí. Em breve vamos ter mais episódios do Vetancast Série Salmonella. E que bom que você contribuiu para o setor aí e pôde trazer aí o seu ponto de vista também sobre a área de mercados. Muito obrigado, Sempre um um prazer. grande abraço. Até Conte breve, hein? comigo aí sempre. Um abraço. Vetancast Séries, autoridades no assunto.